Abra sua Bíblia em Filipenses, no capítulo 1. Nós faremos a leitura do verso 12 ao verso 18, a parte A do verso 18. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 ao versículo 18, que diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Oremos, Pai, nós bendizemos ao Senhor por essa oportunidade. Que a palavra de Cristo possa ricamente habitar em nossos corações, que possamos ter a convicção de que o Evangelho sempre irá avançar. Nós oramos, Pai, crendo que o Senhor irá falar conosco por meio do Teu Santo Espírito, em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Após a gratidão pelos irmãos de Filipos e a oração que Paulo fez por aqueles irmãos, ele passa a descrever como os sofrimentos que ele estava enfrentando contribuía para o progresso do Evangelho. A grande verdade é que o Evangelho sempre avançará. Não importa o que aconteça. Satanás e seus opositores, e os opositores do Evangelho, vêm se esforçando ao longo de toda a história em impedir o avanço do Evangelho. Porém, todas essas tentativas fracassaram. O próprio apóstolo Paulo era um perseguidor da igreja e causava grandes sofrimentos para os cristãos. Ele estava disposto a impedir o avanço do Evangelho. Até que um dia ele teve um encontro com Cristo e passou a ser perseguido por causa do Evangelho. De perseguidor a perseguido. Sabe por quê? Porque o Evangelho sempre avançará. O texto que lemos nesta manhã destacam dois pontos importantes. O primeiro é que a prisão de Paulo não é uma barreira para o progresso do Evangelho. E o segundo ponto é que mesmo diante da oposição, os verdadeiros servos devem proclamar a mensagem do Evangelho. Vejamos, irmãos, como isso se desenvolve no texto que nós lemos dessa manhã. Em primeiro lugar, a prisão
não é uma barreira para o progresso do Evangelho. Eu chamo a sua atenção para o versículo 12 ao versículo 14, mais uma vez comigo. Que diz: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O que Paulo faz aqui, irmãos, ele apresenta um breve relatório acerca do progresso do Evangelho. Ele, escrevendo aos irmãos de Filipos, ele vai informar: o Evangelho está avançando. E ele vai mostrar como, de que maneira o Evangelho está avançando. E neste relatório, Paulo informa aos irmãos de Filipos que aquilo que lhe aconteceu, isto é, irmãos, ele está falando da sua prisão, ele está preso. Ao contrário do que se pudesse imaginar, tem servido para o progresso do Evangelho. A prisão de Paulo, ao invés de ser um obstáculo, resultou ainda mais no avanço do Evangelho. Paulo, ele está aqui testemunhando que a sua atual prisão, que o seu aprisionamento em Roma, não se tornou uma barreira, um empecilho para o avanço do Evangelho. Ao contrário, a prisão de Paulo fez com que o Evangelho progredisse dentro da própria prisão, assim como na cidade de Roma. Pois as cadeias do apóstolo tornaram-se o motivo de encorajamento para alguns irmãos. Vale destacar, irmãos, que o Evangelho sempre avançará. Não importa o que aconteça, o Evangelho sempre irá avançar. Paulo, em seu relatório, destaca duas maneiras de como o Evangelho progredia mesmo acorrentado, mesmo em uma prisão. Em primeiro lugar, irmãos, o Evangelho progredia porque a prisão de Paulo fez com que toda a guarda do palácio e a todos os demais tivesse conhecimento de Cristo. É o que diz o versículo 13. Toda a guarda do palácio e os demais tiveram conhecimento de Cristo. Ele começa o versículo 13 dizendo: como resultado, quer dizer, das minhas cadeias, da minha prisão, Paulo apresenta evidências concretas acerca do progresso do Evangelho. A prisão de Paulo promoveu o Evangelho a toda a guarda do palácio e a todos os demais. A guarda do palácio é uma referência à guarda imperial de Roma, a guarda pretoriana, como está em algumas traduções. Essa guarda especial era constituída por mais de 10.000 soldados, 10.000 homens, que serviam ao imperador e aos interesses do império. Faziam a guarda especial do imperador, serviam ao império. E
por aproximadamente 2 anos, Paulo estava preso a um soldado desta guarda por uma algema. 2 anos. Ele estava preso a um soldado desse, da guarda especial, por uma algema. E cada soldado tinha aproximadamente um turno de 4 a 6 horas. Sabe o que aconteceu? Paulo observou que aquela era uma grande oportunidade para pregar o Evangelho. Um a um. A todos aqueles soldados. A prisão tornou-se uma oportunidade, uma grande porta para Paulo pregar o Evangelho a um grupo diferente e incontável durante todo esse período de prisão. Eu tento, irmãos, imaginar como era a conversa do apóstolo Paulo na troca de turno. O camarada fez o turno dele de 4, 6 horas. E aí vinha o outro. Aí Paulo olhava para a cara daquele cidadão. Ô fulano, você já viu a história de Jesus? Você vai ter que me ouvir. Vamos estar junto aqui umas 4, 6 horas mesmo. Deixa eu te contar uma história importante. Deixa eu te contar a história da redenção. E aí acabava o turno daquele cidadão. Aí vinha o próximo, botava as algemas, prendia Paulo. Fulano, que bom que você está aqui hoje. Eu tenho uma boa notícia para você. Deixa eu contar uma história para você. A história de um homem chamado Jesus Cristo. E aí acabava o turno, 6 horas depois vinha o próximo. Rapaz, é você que está aqui hoje. Olha, deixa eu te falar uma história. Talvez você não ouviu essa história ainda, mas essa história é fenomenal. Ela é transformadora. É a história de um homem que morreu para salvar dos nossos pecados. 2 anos preso, irmãos. 2 anos preso a um soldado. 2 anos que ele viu que oportunidade de pregar o Evangelho a um grupo diferente. Talvez ele não pregaria o Evangelho se ele estivesse solto a esse grupo. Eles eram soldados do império, irmãos. Mas a corrente de Paulo, a prisão de Paulo, abriu uma grande porta, uma grande oportunidade para ele pregar para um número incontável de pessoas, e um grupo diferente de pessoas. Um a um. E nós, irmãos, será que de alguma forma, de alguma maneira, estamos aproveitando todas as oportunidades para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo? Paulo estava preso e as correntes não seguraram a mensagem poderosa do Evangelho. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho sempre avança. Não importa o que aconteça, o Evangelho sempre irá avançar. Em algumas circunstâncias, não temos a compreensão do porquê estamos em certos lugares, e até mesmo questionamos a Deus. Mas será que Deus não permitiu estarmos ali para o progresso do Evangelho? Será que não é uma oportunidade para pregarmos, anunciarmos o Evangelho? Paulo também destaca no seu relatório que não pregou o Evangelho apenas aos soldados, mas diz o texto no versículo 13, a todos os demais. Eu preguei tanto aos soldados e a todos os demais. E essa é uma menção a todos que de alguma forma trabalhavam no palácio.
Paulo é enfático ao dizer que todos que de alguma forma tinham alguma relação com o palácio, fosse um soldado ou um servidor, todos tiveram o conhecimento de que Paulo estava preso por um único motivo. E diz o verso 13: por causa de Cristo. Eu estou preso por causa de Cristo. Todos souberam o motivo da prisão de Paulo. E essa é a razão máxima. Paulo sempre aponta para quem? Cristo. É sobre ele. Eu estou preso por causa dele. Eu estou acorrentado por causa de Cristo, por causa do Evangelho. E todos tomaram conhecimento, todos conheceram. Paulo não era um crente oculto. Paulo era um genuíno evangelista. Não importa onde ele estava. Não importa a quantidade de pessoas, se tivesse apenas um. Ele tivesse a oportunidade de anunciar Cristo, ele pregava. Todos tiveram conhecimento que ele estava preso por causa de Cristo. Paulo também vai destacar que a sua prisão fez com que os crentes em Roma proclamassem a palavra de Deus com maior determinação e destemor. É o que está no versículo 14. O verso 14 diz: e os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. O apóstolo Paulo, ele reconhece que a sua prisão serviu como um estímulo aos irmãos em Roma para pregarem o Evangelho. Vale notar que Cristo e o Evangelho estão acima de quaisquer circunstância na vida de Paulo. A prioridade de Paulo sempre foi Cristo e o Evangelho. Sempre foram Cristo e o Evangelho. Como cristãos, também somos encorajados e exortados a colocar Cristo, o Evangelho, acima de qualquer coisa. Inclusive diante das situações mais adversas que podemos enfrentar na vida. Jesus, ele nos ensinou que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A prioridade é o reino, a prioridade é o Evangelho, a prioridade é Cristo. Essa deve ser a nossa prioridade. A prisão de Paulo motivou a maioria dos irmãos a anunciar a palavra de Deus. Os irmãos se sentiram motivados em anunciar a palavra de Deus porque Paulo estava preso. E esses irmãos estavam motivados aonde? Em quem? No Senhor. A ideia aqui, irmãos, é de confiança. Esses irmãos foram tomados de plena confiança em Deus, no Senhor. Quando Paulo estava preso para pregarem o Evangelho. E vale destacar, irmãos, que naquele período, na década de 60, que provavelmente foi quando Paulo escreveu essa carta, havia uma crescente perseguição aos cristãos naquele período por parte do Império Romano. A perseguição estava aumentando. Os crentes estavam sendo perseguidos.
começaram a ser mortos. Eles seriam depois lançados na cova dos leões, na arena cheia de leões, famílias inteiras, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, pessoas idosas. Eles foram, alguns queimados vivos, pendurados num madeiro. Mas nem mesmo diante de tamanha perseguição, eles deixaram de proclamar o Evangelho. A palavra de Deus diz, irmãos, que mesmo diante de uma perseguição constante, crescente, esses irmãos em Cristo estavam estimulados a pregar a palavra, o Evangelho em Roma com maior determinação e destemor. A determinação deles era maior ainda. Eles não tinham medo de anunciar o Evangelho. Eles não tinham medo de anunciar o Evangelho, mesmo diante de uma crescente perseguição. Sabe por quê, irmãos? O Evangelho sempre avançará. Não importa o que aconteça, o Evangelho sempre avançará. E seguimos para o segundo ponto desse relatório que Paulo escreve aos irmãos de Filipos. E esse segundo ponto, ele pode ser resumido da seguinte maneira: pregue o Evangelho, mesmo diante da oposição. Veja comigo os versos 15 até o 18, a parte A. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. A partir deste momento, irmãos, em uma conexão com o verso 14, Paulo passa a destacar que o Evangelho estava sendo pregado de duas maneiras. Um grupo pregava Cristo por inveja e rivalidade, e o outro grupo pregava Cristo de boa vontade. E diante da prisão do apóstolo Paulo, algumas pessoas passaram a pregar o Evangelho. Porém, a motivação deles não era o Senhor. Essas pessoas pregavam a Cristo por inveja e rivalidade. Quando existe alguma motivação em pregar o Evangelho que não tenha como objetivo a glória de Deus, o pecado, como a inveja e a rivalidade, tomam conta do coração humano. Por algum motivo, Paulo estava causando ciúmes em alguns irmãos com a sua presença, com o seu aprisionamento em Roma. E alguns irmãos passaram então a criticar o apóstolo Paulo, a ser críticos do apóstolo Paulo. Eles não pregavam o Evangelho com pureza, mas com um coração cheio de inveja e rivalidade. Como se
a justificativa fosse: tá vendo, Paulo, ele está preso porque tem um motivo. E o motivo de Paulo estar preso é o juízo de Deus sobre a vida dele. Então nós vamos pregar o evangelho aqui. Nós que estamos livres vamos pregar o evangelho. Alguma coisa de errado Paulo fez e por isso está pagando na prisão. O verso 17 também destaca 3 maneiras como esse grupo pregava Cristo. Em primeiro lugar, irmãos, eles pregavam Cristo por ambição egoísta. Essas pessoas pregavam o evangelho por interesses pessoais. Em segundo lugar, eles pregavam a Cristo sem sinceridade. E transmite a ideia aqui de impureza. Esse que é a ideia central de sem sinceridade. Quer dizer, eles pregavam de forma impura. Não havia pureza no coração desses homens quando proclamavam a mensagem do evangelho. E em terceiro lugar, eles pregavam com a intenção de causar sofrimento a Paulo enquanto estava preso. É isso que diz a parte C do verso 17. Eles estavam pregando com a intenção de causar sofrimento a Paulo enquanto ele estava preso. Acima de tudo, irmãos, a maneira como pregavam o evangelho revela como o coração deles estavam distantes da verdade que eles anunciavam. Chama a nossa atenção o fato de Paulo não condenar a mensagem que este grupo estava anunciando. Você vai ler, pode ler quantas vezes você quiser. Paulo em nenhum momento está condenando a mensagem que aquele grupo estava pregando. Paulo chegou à conclusão de que este grupo estava pregando a mensagem correta, porém de maneira errada. A mensagem era correta, mas a forma era errada. E aqui temos uma importantíssima lição. Não basta pregar a verdade, é preciso vivenciá-la. É preciso viver o que se prega. Aquele que prega o evangelho também tem a responsabilidade de andar no evangelho. Paulo não os criticou porque pregavam uma heresia ou porque estavam distorcendo a mensagem do evangelho. Não, irmãos. Paulo está criticando a maneira como a mensagem era anunciada. Eles pregavam o evangelho por rivalidade, por inveja, por ciúmes. Mesmo que eles pregassem a verdade, a motivação não era correta. Porém, irmãos, o verso 18 destaca o que de fato é o mais importante para Paulo. Veja comigo o verso 18 novamente. Mas que importa? Mas que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Paulo tem uma única preocupação, somente uma preocupação:
que é a pregação de Cristo. Era isso que importava para Paulo. Pregar Cristo. Paulo estava alegre, porque Cristo estava sendo pregado. Paulo não está alegre com as motivações egoístas desses pregadores. Não é isso que está alegrando Paulo. A alegria de Paulo não está no egoísmo desses pregadores. A alegria de Paulo está na proclamação de Cristo. E é isso que importa para Paulo. Desde que o evangelho seja pregado. Eu me alegro nessas coisas. E isso enchia o coração de Paulo de alegria. Em saber que o evangelho estava progredindo. Sabe por quê? Porque o evangelho sempre avançará. Não importa o que aconteça. O evangelho sempre irá adiante, irmãos. A alegria de Paulo também se estende ao fato de Deus estar realizando o seu eterno propósito através das circunstâncias que estavam acontecendo na vida do apóstolo Paulo. Quer dizer, eu estou preso, mas o propósito de Deus continua, não para, vai adiante. Por outro lado, havia ali um outro grupo, conforme diz o versículo 15, a parte B, que pregava o evangelho de boa vontade. Haviam aqueles que faziam de forma egoísta, por rivalidade, por inveja, por ciúme, de forma impura, desejando fazer o mal, intentar o mal contra o apóstolo Paulo. Mas havia um outro grupo que, com maior determinação desse temor, pregava o evangelho de boa vontade. Eles não pregavam Cristo por inveja ou por rivalidade. Não havia ambição egoísta. Não havia impureza, tampouco eles pregavam a mensagem do evangelho para causar algum tipo de sofrimento a Paulo ou a qualquer outra pessoa. O verso 16 destaca que eles pregavam o evangelho por amor. Eles pregavam o evangelho por amor. Fica evidente que havia um sentimento de amor para com Paulo, que estava preso, mas também havia um grande amor para com o evangelho. E esse amor era fruto do entendimento de que a prisão do apóstolo Paulo era, acima de tudo, a vontade de Deus. A parte B do verso 16 evidencia que aqueles irmãos pregavam por amor, porque tinham o conhecimento de que Paulo estava preso por um propósito maior. E o propósito da prisão de Paulo era a defesa do evangelho. Paulo, irmãos, não estava interessado em sua autodefesa. Ele seria julgado, mas ele não estava ali para se defender. Ele estava ali para a defesa do evangelho. Estou aqui para a defesa do evangelho. Ele não tinha como objetivo defender os seus próprios interesses. Antes, ele tinha a plena convicção de que Deus permitiu a sua prisão para que ele se tornasse um defensor de algo infinitamente maior e mais importante: o evangelho. O evangelho está acima dos desejos de Paulo, da vontade de Paulo, da vida de Paulo. E Paulo entendia isso. Estou aqui para a defesa, não minha,
não para uma autodefesa, mas estou para a defesa de algo infinitamente maior: o Evangelho. Como cristãos, precisamos ter o seguinte propósito no coração: como servos do reino de Deus, não estamos neste mundo para defender os nossos próprios interesses. Antes, estamos aqui para defender os interesses daquele a quem servimos. Lembrando sempre que no Senhor o nosso trabalho não será inútil, não será em vão. Precisamos pregar a verdade, de boa vontade e amor. Esta é a nossa missão como servos do Senhor. Eu concluo chamando a todos nós a uma reflexão. Como você se vê diante das circunstâncias mais adversas que você enfrenta em sua vida? Esses momentos servem para reclamar ou eles são uma oportunidade para pregar o Evangelho? Paulo tinha motivos humanos para reclamar. Ele estava preso. Mas ele viu aquela prisão uma oportunidade, não de reclamar, mas de anunciar o Evangelho. Um a um. Agora é a sua vez, soldado. Você vai ouvir a palavra. Queira você ou não, você está preso, amigo. E muitas coisas acontecem em nossas vidas e nós só enxergamos um lado da moeda. Está vendo que tragédia? Está vendo? Olha como eu estou sofrendo. Nós temos que aprender a olhar o outro lado da moeda. Porque talvez seja uma oportunidade única de alguém ouvir o Evangelho. Mas se os nossos olhos estiverem fechados e só olharmos o lado ruim, o negativo da moeda, talvez você estará perdendo uma grande oportunidade de defender o Evangelho. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que o Evangelho sempre avançará. Não importa o que aconteça. Você pode estar na pior situação. Ali o Evangelho também vai avançar. É extremamente importante compreender que absolutamente nada em nossas vidas acontece por obra do acaso. Não existe acaso. Não existe uma obra do acaso. Tudo tem um propósito. Inclusive, o sofrimento que enfrentamos, as dores que passamos. Contudo, nossa missão é pregar a Cristo a tempo e a fora de tempo. Não importa o que aconteça, a nossa missão deve sempre visar o progresso do Evangelho. Por fim, devemos sempre nos alegrar quando o verdadeiro Evangelho é pregado. E que jamais venhamos a ser tomados por uma motivação errada para anunciar a Cristo. Antes, que venhamos pregar Cristo com maior determinação e destemor,
de boa vontade e por amor, a fim de que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos ajude a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho para a sua glória e para a sua honra.